comemora a nação. O Flamengo garantiu sua classificação de forma emocionante e com aquele jeitinho que só o Mengão sabe. Foi um jogo com todos os ingredientes que uma partida desse nível tem. Mas como sempre, o time não deixou de fazer o coração da torcida bater mais forte. Quando a bola começou a rolar, já dava para sentir que o jogo seria aberto com os dois times buscando o gol. Aos 28 do primeiro tempo, em um lance infeliz, Bruno Henrique atingiu Mateuzinho e foi expulso. A partida que naquele momento tinha o Flamengo melhor. Poderia se complicar, mas quem disse que o Flamengo gosta de coisa fácil? A equipe soube segurar a pressão, teve algumas jogadas de tirar o fôlego e, claro, aqueles lances em que a torcida já se acostumou a gritar "Vai, Flamengo!". No final do jogo, com o empate ao seu favor, o Mengão chega em mais uma final da Copa do Brasil. Agora é só comemorar mais uma classificação. A torcida já está na expectativa, pronta para fazer a festa e cantar "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo". Vamos com tudo, Mengão! Em relação a isso, e no jogo do Corinthians, o Corinthians não mereceu nem fazer gol. Não mereceu e não mereceu mesmo. O Flamengo teve um jogador expulso, o Bruno Henrique, daqui a pouco a gente mostra tudo. Aí a gente vai falar sobre isso, a expulsão correta. O Gerson jogou muito, tomou conta do meio-campo e o Flamengo mereceu estar na final da Copa do Brasil, que me parece que vai ser no dia 13 de novembro. Muito boa tarde para você que está ligado na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio. Está começando os Donos da Bola nessa segunda-feira. Tranquila para alguns, mas para outros nem tanto, né? Este hino pode subir o som, Pedrinho, por gentileza, porque esse aí é o único carioca que até o presente momento está em uma final de campeonato. O Botafogo pode fazer isso na próxima semana, na Libertadores, mas o fato é que o Flamengo alcançou a sua terceira decisão de Copa do Brasil seguida, consecutiva. E o Flamengo pode ganhar pela segunda vez, vai enfrentar o Atlético Mineiro, está aqui. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu sei que o jogo é só dia 3 de novembro, depois dia 10, dia 11, mas já começou. A final da Copa do Brasil já começou. Você que aí tá nas redes sociais, você já viu que teve um videozinho do Everson aí, lá na Galo TV, falando que quando o Atlético chega em final, todo mundo já sabe o que acontece. É mais uma pro Galo. Será? Será? Será, Fernandão? Será? Falar até papagaio fala. Será, Igor Dorileu? Vamos ver, né? Bom a gente lembrar uma coisa. Recentemente o Atlético venceu a final do Flamengo. Mas também teve a digital de Anderson Daronco. Que vamos falar muito sobre ele ontem. Vamos ter que falar muito sobre o que ele fez e sobre o que ele deixou de fazer. Mas pelo menos o Flamengo passou, está na final, mais uma, em busca do pentacampeonato. E o Filipinho, dá pra gente dizer que ele deu o seu primeiro nó tático nos profissionais. Muito corajoso. Muito corajoso. Muito corajoso. E ó, você que vai ser só flagrante, para você que tá em casa também já começar a curtir os Donos da Bola. Melhores momentos de ontem, Flamengo 0, Corinthians 0. Eu vou começar com você, Fernandão, suas impressões do jogo. Tivemos muitos elementos. Sim. Mas o que dá pra gente dizer desse Flamengo que chega a mais uma final de Copa do Brasil e que, dá pra gente dizer, conseguiu superar algumas adversidades ontem para chegar a mais uma decisão? Flavinho, vou falar de uma coisa que ficou muito clara ontem, foi, na minha opinião, determinante para o Flamengo se classificar, foi a opção do Felipe, e ele mesmo disse que já havia pensado nessa possibilidade de jogar com o jogador a menos. Na coletiva ele falou ele vai falar, a gente vai mostrar isso daqui a já pouquinho. esteve em várias situações, e quando ele opta em fazer uma coisa em que não é o comum, porque normalmente quando o jogador é expulso, a equipe faz 2 linhas de 4, deixa um na frente e se defende da melhor forma que pode para usar os contra-ataques pelo lado com esse cara centralizado. Quando o Felipe opta por tirar o Gabriel e colocar o Fabrício Bruno, o que ele pensa? Ele pensa se defender melhor. Uma parte importante que a gente às vezes deixa despercebido, o Bruno Henrique era um cara muito importante na bola aérea defensiva. E se ele tira o Gabriel, ou o Arrascaeta, na minha opinião, ele foi bem em tirar o Gabriel, porque o Arrascaeta é um cara de mais posse de bola do que o Gabriel, e o Gabriel não estava bem no jogo. Ele mantém essa bola aérea protegida com o Fabrício Bruno, além de se proteger um pouco mais, tendo o Ortiz como o primeiro homem dessa linha de 3, que consegue sair jogando e ter essa manutenção do jogo. E ele tem a profundidade pelos lados com os alas
no caso, o Alexandre no primeiro tempo, o Ayrton Lucas no segundo, e o Wesley, que jogou muito bem, por sinal, teve muita personalidade de prender a bola quando foi necessário. O Flamengo teve uma maturidade em que a gente não vinha vendo em outros jogos. Pareceu uma equipe muito madura, muito consciente do que tinha que fazer, muito comprometida taticamente, e a entrega é importantíssima em jogos de mata-mata como esse. O Corinthians, uma equipe que, na minha opinião, individualmente é muito boa, só que coletivamente não consegue ainda mostrar um grande futebol coletivo, com encaixes corretos, enfim, em que consiga fazer com que uma equipe como o Flamengo se sinta pressionada e acabe sucumbindo com relação a ela. Enfim, um jogo interessantíssimo, de várias nuances, pênalti não dado, suposto pênalti não dado, jogadores como o Pulgar, que jogou muito bem, e eu escuto muito pouco falar dele, porque ele é um cara que se posiciona muito bem, tenta roubar muito mais as bolas, ataca sempre o portador da bola para que esse mesmo não tenha tranquilidade para fazer os lançamentos para os jogadores de área. Enfim, parabéns ao Flamengo e que venha o Atlético Mineiro. A gente vai falar já dos lances polêmicos aqui, tem muita reclamação da torcida do Flamengo, mas eu queria te ouvir primeiro, o Igor Dorileu, sobre esse duelo, né? O Fernandão falou muito bem, acho que o Flamengo conseguiu se defender bem quando entra o Fabrício Bruno, e se a gente parar para observar, tirando aquela grande chance do Yuri Alberto, que o Rossi fez uma grande defesa, acho que o Flamengo até que equilibrou o jogo, né? Nessa guerra aí com o jogador a menos, dá para dizer que o Flamengo saiu com ferimentos leves, né? Não teve nenhum ataque, assim, muitas chances claras do Corinthians. Longe disso, o Flamengo conseguiu controlar o jogo dentro do que dava para fazer. Eu lembro que, quando o Felipe Luiz ainda era jogador, uma das entrevistas que mais repercutiu dele foi uma no Charla Podcast, dos nossos parceiros Cantarelli, Betão, em que ele, na verdade, o Barroca falando sobre ele, o Barroca que foi treinador do Botafogo, falando sobre a leitura do Felipe Luiz dentro de campo, numa partida em que ele jogava contra o Flamengo e o Felipe Luiz conseguiu observar como o Barroca escalou um time com um a menos, que não foi dessa forma tradicional, com 2 linhas de 4 e um centroavante na frente. Na época, todo mundo falou, o Felipe Luiz vai virar bom treinador. O Felipe Luiz, pelo que ele fala, pelo que ele lê do jogo, ele vai ser um bom treinador. E ontem ele teve uma leitura que, de primeira, muita gente não entendeu. Tirou o Gabigol para botar um zagueiro, vai chamar o Corinthians, vai ficar lá atrás o jogo inteiro, o Corinthians vai ter muito mais a bola, não vai dar certo. E ao decorrer da partida se mostrou uma estratégia acertada. O Corinthians, com a bola, tem muita dificuldade de criar. Tem o Garro, que tem muita qualidade, tem o Thales Magno, que é perigoso, tem o Yuri Alberto, que consegue incomodar a defesa, mas foi o que o Fernando falou, coletivamente ainda não é um time muito ajeitado, até por conta das contratações, muitas chegaram ainda agora. O Carrejo, por exemplo, que entrou no segundo tempo, tem muita qualidade, mas não é um cara ainda que está inserido no contexto do time, está acostumado ao futebol brasileiro, então é um time que ainda está se conhecendo, se adaptando, e quando teve a bola não conseguiu ser tão perigoso como deveria ser com um jogador a mais. E o Flamengo fez essa linha de 5, com 3 na frente, o Arrascaeta como falso 9, conseguiu controlar o jogo. Vocês falaram sobre o Wesley, foi muito bem realmente, o Pulgar foi muito bem, mas o cara do jogo para mim foi o Gerson, mais uma vez, fase impressionante. Demais. É muito difícil tirar a bola do Gerson, é impressionante, ele fica no meio de 2, 3, ele consegue controlar o jogo, segura a bola, espera o time sair de trás, e isso ajudou muito o Flamengo a respirar nos momentos em que tinha que sair com a bola e tinha menos jogadores no setor ofensivo. Para mim, eu acho que se a gente parar para observar assim, o jogo, o contexto geral, os melhores em campo, na sequência é Gerson, sim, Wesley e Pulgar. Verdade. E faria uma menção ao Rosa Rossi também, que pegou uma bola ali do Yuri Alberto que foi fundamental. Verdade, Flavinho. Assim, eu esqueci de falar do Rossi, porque ele até, uma bola que ele sai do gol, ele erra, dá uma confusão, mas a maturidade e a tranquilidade com que os 3 da defesa e o Rossi jogam, eles não se afobam para sair jogando. Eles têm ontem, pelo menos, tiveram muita tranquilidade para segurar o jogo, para fazer a bola andar sem fazer cera. Isso. O Flamengo foi uma equipe que ontem que não fez cera, não ficou se jogando, não ficou deixando de bater lateral. Foi uma equipe que só na reta final ele estava quase subindo da arquibancada para bater o tiro de meta. Tudo bem, você valoriza. Faz parte. Você valoriza. Uma garrafa d'água em campo, aí era ajudou, tudo que ele queria. Era o que ele queria. A torcida ajudou. E uma coisa que eu deixei de falar, e o Dori me lembrou, e quando o Felipe toma essa decisão de fazer uma coisa que é fora do comum, ele chama a responsabilidade para ele. Verdade. E eu, por exemplo, estaria falando aqui da mesma forma se o Flamengo tivesse perdido a classificação. Porque o Flamengo se comportou muito bem jogando desse jeito e foi muito efetivo porque não precisava ganhar. O Flamengo só precisava não perder. E ele entendia, ele conhecia bem o time do Corinthians, sabia que coletivamente, se defendendo bem, eles tinham dificuldade. Rodrigo Garro, ele tenta dar o passe para o Arrascaeta,
A bola nitidamente toca no braço do Garro. Não sei nem se foi no braço ou se foi na mão em si. A gente vai poder ver melhor no replay. Mas a arbitragem sequer foi chamada ao monitor. Essa imagem aí, ela é perfeita. E aí, senhores? Pênalti ou não pênalti? Vocês... Porque assim, agora a gente tem que levar em consideração muita coisa, né? Porque é o que dizem aí os ex-árbitros. É o tempo de reação do jogador que comete a infração, é a distância da bola para o braço dele. Movimento enfim, natural, antinatural. movimento natural. É engraçado, porque quando o cara tá com o braço aberto, o senhor Daronco não dá pênalti a favor do Flamengo. Isso aconteceu contra o Palmeiras. Braço aqui, esticado. Aí não é pênalti. Aí agora o braço tá aqui, também não é pênalti. Vai ser pênalti em algum momento, será? Eu fico na dúvida. Porque também expulsão era para expulsar, não expulsou. Enfim, vocês vão falar. Perdão, me excedi. Tá bom, desabafa. Cara, eu acho que isso não é pênalti. Só que o histórico recente vem mostrando para nós que em muitos casos é marcado pênalti em lances assim. A gente já falou aqui sobre a subjetividade, que é a interpretação individual do lance do jogo, que os árbitros têm. Esse é o meu grande questionamento com relação a essa regra com relação ao pênalti. Quando que vai ser pênalti ou não? Quando que os árbitros vão entrar em acordo com relação a uma determinação coerente com relação à marcação de um pênalti quando a bola bate na mão ou não? Eu acho que isso não é pênalti, mas eu já vimos aqui várias vezes lances iguais, igual é difícil, mas idênticos, muito próximos a esse, que foram marcados pênalti. Você vai lembrar, Dorleu, Botafogo e São Paulo na Libertadores, hoje houve um pênalti muito semelhante a esse assinalado, né? Muito semelhante. E que também não foi. Do meu ponto de vista. Eu acho que o do Botafogo foi um pouco mais complicado, porque estava no meio de uma disputa ali. Foi até difícil de ver, mesmo com a câmera. Esse aí não. Né? Esse aí é um toque no braço nítido, ninguém discorda disso. Mas eu não marcaria pênalti pela distância, Flávio. Eu acho que o Gerson está muito próximo do Garro e o Garro não está com o braço aberto. Está naquele chamado movimento natural de até alguém que está preocupado em recolher o braço. Eu acho que se ele viesse marcar o Gerson com o braço aberto e talvez a distância do Gerson para o Garro fosse um pouco maior, eu acho que poderia ter marcado esse pênalti sim. Mas olha só, a bola não fica... Já sai do pé do Gerson direto pro braço do Garro, assim, num espaço muito curto de distância, e também o movimento dele de querer recolher, de estar com o braço um pouco encolhido, não me faz acreditar que deveria ser pênalti. Ele não tá olhando pra bola também, ele vira o rosto, né? Até com medo de ser atingido. Com medo de ser assim. atingido, enfim. Entendi. Vocês estão tão legal pra ir lá pro Neto, então. Pode ir lá, vai lá pro dono da bola do Neto. Porque se isso aí fosse, se quem tivesse tocado essa bola na mão fosse o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, o que ia estar acontecendo nas redes sociais e nos programas esportivos seria uma coisa de maluco. Aí eu concordo contigo. Você tem total razão, Flávio Amêndola. E cadê o lance do Gustavo? Profunda e criteriosa dos lances polêmicos da partida entre Corinthians e Flamengo, Mengão na final da Copa do Brasil. Frau! Bom, agora eu quero falar sobre a expulsão do Bruno Henrique, um lance em que eu aqui salientei, podem falar o que quiserem do Daronco, porque a liberdade existe para os dois lados, corintianos e flamenguistas, mas ele deu vermelho direto nesse lance. Muitos precisam do VAR, esperam, e ele foi direto ao ponto, Chico, ele deu o cartão vermelho. Mas ele precisou da ajuda também do quarto árbitro que estava de frente para o lance, e porque ele está um pouco distante, e às vezes você não tem a real dimensão do que aconteceu, ponto de contato e tal, mas o quarto árbitro ali auxilia, e é o trabalho de campo também da equipe, dos assistentes ali, para ele dar o vermelho. Quando ele vê o corte, ainda mais, né, porque aí a intensidade do lance ela foi muito forte, e claro que se ele não aplica, o VAR ajudaria, mas que bom que foi resolvido no campo. É um lance para vermelho claro. Eu acho que o VAR poderia ter ajudado na expulsão do Gustavo Henrique, pelo menos para uma revisão, obrigação, né, do VAR, pelo menos analisar. Exato. Lá eu acho que foi o erro da arbitragem, né, o Daronco dá um amarelo em campo, mas a gente falou no YouTube aqui, reforçando na aberta aqui, que realmente era para vermelho do Gustavo Henrique. E esse lance aí foi bem expulso. Agora temos também um outro lance, esse eu acho que é mais polêmico. A marcação ou não de uma penalidade envolvendo Gerson e Garro. Não é? Isso aconteceu ontem, a gente está mostrando aí exatamente o lance. Dedê, repita a sua opinião, por favor. Por causa do critério, a gente discute esse lance. Eu não teria marcado o pênalti. Para mim, o braço dele está encolhido, o braço do Garro. E o Gerson também não teve a intenção de chutar a bola na mão do Garro. Ele teve a intenção de achar o Arrascaeta ali depois do Garro. Mas como o braço dele está encolhido nem acima do ombro, nem nada disso, eu não teria marcado a penalidade. Ulisses. Também não, porque eu acho que ele está no movimento natural, ele está até protegendo o rosto assim do chute. Né? Ele protege o rosto, está recolhido o braço,
para mim, lance normal. Capelanes. Ontem, durante o jogo, eu fiquei monitorando as redes sociais também, Twitter, aquela loucura toda. E aí, todo mundo usou o seguinte argumento. Mas já tivemos vários pênaltis assim do Brasil. Pênalti à brasileira. Gente, isso é pênalti à brasileira. Quem marcou, marcou pênalti errado. Isso não é pênalti. Movimento natural de recuo normal. Quem toma a bola uma vez na vida sabe que esse lance é totalmente... Já para o cara cortar o braço. Marcaria nada nesse lance. Sgarbi. Não acho que é caso de quem chutou a bola uma vez na vida, porque para mim foi pênalti. Pra mim é pênalti, claro, isso aí. Claro, não. Não, você então, foi seu tamanho. Eu sabia que você ia vir com essa. Deixa ele argumentar, gente. Com esse tamanho, o Capela era o chutado, né? Mas enfim, pra mim é pênalti, porque eu não vejo essa posição natural do braço. O braço tá alto e não tá protegendo o rosto, ele tá aqui com o braço. E a bola ia passar, talvez pro jogador do Flamengo que tá chegando ali numa condição também de frente pro gol, pra chutar, pra cruzar. Pênalti, na minha opinião. Ronaldão. Só porque ele fica sozinho. Não foi pênalti. Everton Guimarães, calma, tem o Everton aí. E de pênalti Everton, ele pra você, pênalti ou não nesse lance? O Entre Everton Gerson vai... e Garro. O que o Everton vai dizer aqui que é muito simples. Compare o pênalti, por exemplo, do Otávio com esse lance aí. Vocês vão ver que a mão, basicamente, com a mesma distância do corpo. Ambos sem querer, um foi pênalti, o outro não. Então, pra mim, pênalti. Bom, só um lance interessante, porque eu até destaquei pro D e usei também a experiência que ele tem no futebol, porque, na minha opinião, o Gerson foi malandro também ali. Quando ele vem, eu não sei se ele não quis jogar essa bola no braço, porque foi com tanto carinho, tanto capricho. Claro que em câmera lenta também isso aparece mais ainda. Não sei se ele não teve a intenção de jogar essa bola também, vendo esse braço um pouco afastado, mas é o que eu falei pro D. Na arbitragem brasileira tem sido marcado. Então, se a gente vê isso constantemente e não reclamamos de muitos, esse deveria ter sido também. Agora, enfim... E ia dar discussão, se ele tivesse marcado. Ia dar discussão também. Marcou, parece Aí o Ronaldo ele ia estar falando o nome do Daronco 10 vezes mais. Mas não precisou, ele fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho dele. Não